Opa, olá pessoal, boa noite. Deixa eu dar uma arrumada aqui na minha câmera enquanto o pessoal tá entrando. Leonil, Mandelilo, o pessoal que tá sempre aqui toda segunda-feira. Pera aí que não tá muito legal. Acho que agora melhorou, né? Opa. Oi Laura, tudo bom? Bem-vinda novamente. Você já tá aqui também acompanhando a Mamãe Mulher. Acho que tá bom, né? Estão me vendo bem? Oi Janaína, tudo bom? Quanto tempo? Saudade de você lá no grupo. Você não tá comentando muito lá no grupo. Tô achando que tá estranho. Estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? Pronto. Acho que acho que a câmera tá bem posicionada, o áudio tá bom. Vamos sinalizando aí. Fábio, mãe dessa. Fábio Sá, você é a primeira vez que Fábio Zá. Primeira vez que você tá aqui? Oi, Ana. Pra quem não me conhece, o pessoal tá entrando aí, o pessoal tá acessando. Eu sou Jéssica Costa, eu sou fundadora da Mamãe Mulher. Hoje eu tô até de fardinha, ó, que bonitinho. Quem já fez atendimento comigo? Ah, eu tô percebendo que você tá ausente do grupo, Janaína. Volta, tá? Porque você é muito presente. Quem já fez atendimento comigo sabe que eu atendo aqui, hoje eu tô até de fardinha pra falar com vocês. É um assunto bacana, é um assunto muito vasto, não tem como a gente falar de todo o processo de desmame, não tem como responder todas as dúvidas. É, o desmame ele é um mundo de debate. Felipe Costa, boa noite, seja bem-vindo. Então, eu resolvi trazer dois tópicos apenas desse assunto super enorme. Oi, Carol, tudo bom, minha querida? A gente estava lá no Entre Mães. A minha filha usa a canequinha do Entre Mães. Ela adorou a canequinha lá do evento. Para quem não acompanha, aí a Carol, ela fez um evento belíssimo com a Roberta Lima, terapeuta infantil, que eu adoro, super sigo a Roberta e tô até com saudade dos periscópios dela. E o copinho a minha filha usa. Depois vou mandar uma foto. Desse assunto, ele é super polêmico, ele é super... a gente tem um verdadeiro universo de assuntos. Foi? Quem é que tá falando aí? Lemos Tati. Ah, tá, a gente se viu, mas a gente não se falou. Da próxima vez que a gente se encontrar, a gente se fala então, tá? Qual é o assunto? Quais são os dois tópicos que eu vou trazer, né? Falar de desmame, sem culpa, sem traumas, para enxergar ele como um processo natural. Basicamente são dois tópicos que eu vou estar trazendo, que é o que acontece mais nos meus atendimentos. Para quem está acompanhando pela primeira vez e para quem também vai ver o replay, tem muita gente que me procura depois pelo replay. Eu sou consultora de sono, trabalho com criação. Ô, Ju, tudo bom? Bem-vinda. Sou consultora de sono, faço bastante atendimentos e amo esse tópico, ajudar os bebezinhos a dormir. Falar de criação, eu trago a disciplina positiva e eu sou coach de paz. E nos atendimentos de sono que eu faço, eu não sou consultora de aleitamento materno, então eu não sou uma pessoa que tem a maior das experiências e uma expertise de aleitamento materno. Eu tenho uma formação de aleitamento materno, eu atendo no Calma, que é o consultório de aleitamento materno da Eliane Rios, enfermeira maravilhosa e que sempre me orienta quando eu faço algum atendimento que eu sinto que eu preciso debater com ela. Mas eu não atuo como consultora de amamentação, mas é inevitável, esse assunto ele sempre entra, seja numa consulta de sono, seja até num processo de criação, sempre vem à tona a questão do desmame. E o primeiro tópico de que a gente vai falar é exatamente a pergunta que me fazem: quando desmamar? Quando é que eu vou desmamar o meu filho? E a segunda parte da nossa reflexão hoje é um pouco da consequência disso, é um pouco do quanto que a gente entende esse processo de desmamar. E aí é a parte que eu sinto até que existe muita emoção dessas mães e existe é muito carregado essa conversa que eu tenho com as mães desse processo do tô desmamando, já desmamei. Então, vamos falar primeiro de quando é que eu vou desmamar. Acho que foi na semana passada, foi na semana retrasada. Eu encontrei com uma mãe, ela me perguntou, me tira uma dúvida, quando é que eu vou saber que eu tô pronta para desmamar? Quando é que eu vou desmamar meu filho? Não existe um tempo, uma idade, não existe uma hora certa, não existe uma coisa cronológica, fisiológica, patológica, seja lá o que for. Sofro até hoje com o desmame precoce de Murilo. Pois é, a gente pode falar dessa parte do depois do desmame, né? Que é a segunda parte. A gente só vai falar hoje desses dois tópicos. Geralmente eu trago 4, 5 tópicos aqui, né? Ah, sim, boa noite. Hoje a gente só vai ter dois.
Mas quando é que a gente vai desmamar? Tem idade para desmamar? Tem a hora certa para desmamar? Não, não tem. Tem uma idade certa que é preconizado, né, por todo o programa de aleitamento materno. A gente sabe que hoje a Sociedade de Pediatria aconselha um mínimo de aleitamento exclusivo. Ok. Então, passados os 6 meses, para aquelas mães que conseguiram amamentar exclusivamente, e aí eu abro só um parêntese, aquelas que não conseguem amamentar exclusivamente, que precisa estar olhando isso de uma forma de ação e reação, de consequência, e não tentar trazer isso para o lado doloso, penoso, que é o que acontece algumas vezes, né? Seja por qual foi o motivo, você precisou voltar a trabalhar, ou até por um problema mesmo do mamilo, o meu foi aos 3 meses. Então esse é o assunto do segundo tópico, mas às vezes a gente não consegue ter o aleitamento exclusivo de 6 meses, e seja por qual for o motivo, né? Por uma situação do bebê, da mãe, dos dois, de trabalho, de necessidade externa, de necessidade fisiológica, da própria mama, um engurgitamento que aconteceu, seja lá qual foi o motivo, se isso aconteceu, a gente precisa encarar que isso aconteceu e essa realidade não vai mudar o fato. Então, tentar lidar com isso é exatamente o que vai amenizar o entendimento desse não exclusivo 6 meses. Mas para quem conseguiu amamentar exclusivamente, ok. E aí vai vir a parte de introdução aos sólidos. Eu vou falar de introdução aos sólidos no próximo Periscope. Esse nome tá difícil de falar, não reconheço. Bota seu nome aí, tá bom? Eu vou falar de introdução aos sólidos na próxima segunda-feira, mas hoje, então você fez esse aleitamento exclusivo de 6 meses, e aí o tempo foi passando, e aí você começa a se perguntar, quando é que eu vou desmamar? Meu filho já tem 7, 8, 9, 10, 11, 12, já tem 1 ano e meio, já tem 2, já tem 3. Quando é que você vai desmamar? Eu sempre digo que a gente não tem uma data, uma hora, uma forma de desmamar. Uma forma até tem, um método até tem, mas a gente não tem uma idade certa para desmamar. O que acontece, a amamentação, ela ocorre entre 2 pessoas, entre a mãe e o filho, né? A mãe e o bebê. Existe ainda o pai, que é uma terceira pessoa, fechando esse triângulo, vamos dizer assim, né? Porque o pai, ele também está presente em todo esse processo de amamentar. Essa mãe acorda na madrugada para dar mama, o pai também acorda, às vezes o pai até acorda para dar aquele apoio, mas de uma forma bem grosseira, quem está mesmo presente é a mãe e o pai, é a mãe e o bebê. Então essa mãe e esse bebê, eles estão nesse processo de amamentar. É um processo de doação, de entrega, é um processo de aprendizado, é um aprendizado. Tem algumas mães no primeiro mês que ficam já desesperadas, mas Jéssica, será que eu vou conseguir? Eu não estou conseguindo porque está doendo. Olha o entendimento que a gente está tendo da situação. Precisa se entender que ali é um aprendizado. O primeiro mês é um aprendizado. Todo o processo de amamentar é um aprendizado. Passado essa fase mais crítica do primeiro mês até do segundo, vem até a parte gostosa do amamentar, né? Aquele olhar, aquele toque, aquela troca. Então esse é um momento de muita entrega, de muita doação entre essa mãe e esse bebê. E quando é que vai desmamar? A idade do bebê não é um dos fatores. A mãe que voltou a trabalhar também não é um dos fatores. Esses são os fatores mais comuns, né? A mãe volta a trabalhar, o bebê 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, até por toda uma sociedade que ainda não apoia um aleitamento de muito tempo, mas independente de fatores externos, esse desmame ele vai acontecer quando essa troca já não tá legal. É isso que eu sempre falo. Mãe, você vai desmamar, sabe quando? Quando já não estiver tendo essa troca. É uma simbiose praticamente. Existe ali o bebê e a mamãe, essa troca de amamentação, então eles estão praticamente, sabe aquela coisa de um corpo só? Eles se tornam uma coisa só. Quando não tá legal, e aí vamos realmente falar, não tá bacana, não tá gostoso, não tá agradável, já tá com incômodo, já tá tendo dor, já tá tendo... Não tá legal. Um processo não se torna legal por N motivos. Só que a mãe sente que já não tá mais bacana, a mãe sente que já não tá mais agradável, já não tá mais gostoso aquele ato de amamentar. Quando a mãe começa a pensar, hora de amamentar, né? Ai,
tá? Eu tenho que dar mama agora, tá, gente? Esse é um processo que já não está tendo uma troca, não está tendo aquela doação que é o processo de amamentar. Esse é o lado da mãe, né? É o processo em que a mãe já deixou de estar bacana, já não está agradável para a mãe. Tem uma mamãe que ela tá grávida, né? O mais velho tem 1 ano e ela tá grávida. Então, vou desmamar porque eu tô grávida? Talvez sim, talvez não. Se você estiver gostando, se ainda estiver rolando toda essa entrega, toda essa harmonia entre você e o seu mais velho, apesar de ter aquelas pequenas contrações, pequenas dores, pequenos incômodos, que é natural da gravidez, porque libera ocitocina, mas com o tempo, naturalmente, 4, 5 anos, tá amamentando até 5 anos, é isso? Já tem 5 anos. Isso é uma pergunta bem interessante, porque existe um momento que aí a psicologia vai falar que já começa a ter uma certa dependência. Então, o desmame, chutei. Então, refaz sua pergunta, eu não entendi. Eu achei que você estava me perguntando se um bebê com 5 anos ainda tá mamando. Não, refaça aí. Mas sei que acontece também. Crianças com 5 anos mamando? Tem, sim, tem. Eu conheço gente que foi até 5, 6 anos. Mas esse caso, né, da mãe que está grávida e o bebezinho, o mais velho, está com 1 ano, pode amamentar? Pode. Até o outro nascer e os dois vão continuar amamentando. Mas o que acontece fisiologicamente, para essa mãe começou a ficar um tanto quanto desconfortável. Porque existem as contrações, pequenas contrações. A barriga começou a crescer, o seio começou a ficar duro, porque novamente está tendo a formação de um bebê, né, dentro da barriga. Então começou a ficar desagradável, começou a achar bem complicado, mas depois nos adaptamos. A minha experiência, 2 primeiros meses foi muito complicado. Foi muito complicado, mas aí a gente vai falar do processo que é o entendimento que a gente tem de amamentação, né? Que é o nosso segundo momento. Então essa mãe, ela decidiu parar de amamentar, por exemplo, essa que está grávida, porque ficou desagradável. Então quando a mãe está desagradável para ela, a mãe voltou a trabalhar, ela tem uma rotina complicada, ela acorda às 5 horas da manhã, ela chega às 10 horas da noite, e ela continua mantendo a amamentação como os pediatras aconselham, né? De manhã e de noite, de manhã e de noite. Mas vai chegar uma hora, no tempo dela, né, que o corpo vai cansar. E a mente vai cansar. E aquilo vai passar a ser automático. Aquela coisa vai passar a ser, sabe, uma ação robotizada, uma ação que não tem aquela emoção e aquela entrega, que essa é a palavra de amamentação. É entrega. Então, com o tempo, essa mãe vai perceber que já não está mais tendo aquela simbiose. Né? E aí o processo do desmame acontece. O bebê pode... Agora o outro lado, né? O bebê deixando a mama. Vai acontecer no tempo do bebê. Se você deixar que o desmame aconteça por parte da criança e não a mãe, né, que fez essa amamentação, esse desmame, e não é difícil, acreditem, não é difícil, o cérebro da criança, ela consegue ter poucos segundos de concentração. E ela não consegue lembrar de uma coisa por muito tempo. Então, o que é que isso quer dizer? Se você está no processo de desmamar e a criança lembra, opa, meu tetê. E aí ele quer mamar. E aí ele vai, né, para o seio dessa mãe. Você precisa usar a curiosidade da criança a seu favor. Você precisa usar esse cérebro pequenininho no sentido de tempos de memória, de processamento, né? Então você precisa reverter a situação e sair do ambiente, fazer qualquer coisa, dar um passeio. E essa criança vai esquecer, porque já foi. Ele já não lembra mais. Depois de algumas horas, o processo vai se repetir. Então esse é um desmame que acontece de uma forma não agressiva, é uma coisa natural. E quando é por parte da criança, a gente não consegue entender o porquê, porque são bebezinhos. Quando que eles desmamam? Super relativo. Eu já conheci casos de bebezinhos com seus 6, 7, 8 meses, 9, que é exatamente nessa realidade da mãe voltar a trabalhar e essa criança passa a ter uma introdução a sólido bacana, ela descobre o sabor do paladar, ela descobre que é gostoso aqueles alimentos, que tem toda uma experiência por trás. E se a mãe souber fazer a brincadeirinha bacana, né, das alimentações, e se for sempre para dormir,
essa tem 2 anos e meio. Ah, e aí a gente já vai estar falando de sono, aí já virou o que a gente chama de vício, de hábito. Se ensinou, se permitiu que essa menina ou menino, que essa criança sugasse para dormir, né? Então, 2 anos, com certeza, 99,99% não é fome, não é nenhum tipo de necessidade de proximidade, né? Nada mais é do que um hábito que foi ensinado, que ela mame para dormir. Aí a gente precisa bater um papo sobre o sono. Eu não sei de onde você é, mas se não for possível atendimento presencial, eu aconselho que você me procure para a gente conversar por Skype, tá? Fazer atendimento por Skype, porque aí realmente é mudar um pouquinho a forma de dormir. Mas então, o bebezinho deixou porque a mãe voltou a trabalhar, porque estava comendo bem sólido, porque estava bacana, porque é colorido, é diferente, é gostoso, tem texturas diferentes. Olha só, gente, quanta informação para essa criança saborear, né? Literalmente falando. Texturas, um mundo de descobertas. E com o tempo essa criança vai deixando essa amamentação, naturalmente. Até que chega uma hora em que ela mesma deixa de mamar, né? E aí a gente entra na nossa segunda parte, que é o nosso segundo bloco, que é o entendimento que se tem do desmame. Se foi um desmame que o bebê deixou, ou a criança deixou, até lá, vamos falar de 2 anos, 3 anos. Eu conheço gente que realmente foi até 3 anos de idade mamando durante dia, durante noite. Era amamentação mesmo, né? Então, se a criança deixou, se o bebê deixou, se a mãe deixou, seja lá quem foi que deixou dessas duas peças, ou mãe ou filho, quando esse desmame acontece, na maioria das vezes, o que eu estou percebendo, e é o que me chama a atenção, é o que me salta aos olhos, assim, a ponto de falar, podemos fazer alguma coisa para ajudar, é que esse desmame é visto pela mãe como um processo de dor. Sabe aquela coisa? Você está praticamente chorando porque você está desmamando seu filho. E aí, o que eu percebo é que quem está desmamando é a mãe. Tem alguns atendimentos que eu fiz até junto com o consultor de aleitamento materno, que ficou nítido que aquele processo do desmame era a mãe que não estava querendo desmamar o filho. Teve uma situação e tem mais esse fator. E a gente consegue entender do ponto de vista da mulher, a mãe ela foi feita para ser essa leoa protetora, né? Essa é a natureza, né? Deus assim fez. A mulher é para ser exatamente aquela mulher que vai cuidar, né? Falamos disso no último Periscope. Então ela tem aquela coisa do cuidar exagerado. É da mulher, é da mãe esse dom. Aconteceu um fato que a menina estava com 3 anos de idade. 3 anos. E quando ela sentia que a filha já estava desmamando, ela sentia que a filha já estava indo para crescendo, ela pegava a filha, vem cá, mama um pouquinho no tetê da mamãe. Então a gente falou, olha, é a mãe que não consegue se desprender, é a mãe que está agarrada naquela dependência do bebê. E esse é um ponto que a gente precisa ter cuidado, né, entre aspas, não ter cuidado, mas quando você não consegue, quando a mãe não consegue enxergar o desmame, você não está enxergando basicamente duas coisas. Você não está enxergando que é um processo natural da criança, ela está se desenvolvendo e para isso ela precisa dos sólidos e para isso vai entrar toda a parte nutritiva que a vida por fora ainda vai ensinar. Então você precisa entender. Preciso dar atenção aqui, tá bom, prazer, meu querido. Boa noite aí, tá tudo. Me procura depois, tá? Pra gente estar conversando sobre a sua filha, né? Essa menina. Então, quando a gente não entende que essa criança tá seguindo um processo natural, a gente tende a cometer a segunda falha, né? Entre aspas, porque é difícil falar de falha, de erro e acerto em maternidade. Mas é uma deficiência e é uma dependência da mãe. Então a gente não enxerga que essa criança está se desenvolvendo e ela vai engatinhar, ela vai andar, ela vai depois se alimentar, depois ela vai para a escola, creche, depois escola. E esse é o processo da vida, né? A gente está fazendo o nosso papel enquanto pais, enquanto educadores, que é formar nossos pequeninos para serem grandinhos um dia e seguirem sozinhos com as suas próprias pernas. Então a gente tem uma certa deficiência, como se tem uma certa cegueira, né? A gente tapa os olhos
A gente não quer enxergar que o filho está crescendo. E isso tem a ver exatamente com um outro ponto, que é uma dependência muito grande da mãe de ter aquele bebezinho, né? O filho vai ser sempre o bebê, a gente sabe disso, né? Nós somos os bebês dos nossos pais, né? Nós, que hoje já temos os nossos filhos, ainda somos os bebês dos nossos pais. Então isso vai ser uma visão que a gente vai ter dos nossos filhos para sempre. Só que você colocar isso no seu filho, que está entrando no processo de desmame de uma forma natural, é uma certa dependência sua de querer que ela continue pequenininha, indefesa, frágil, para que fique no seu colo, para que você fique cuidando como se ainda fosse um recém-nascido. Pode existir muita coisa por trás dessa necessidade. Pode existir uma carência que a gente precisa trabalhar nessa mãe. Pode existir todo um processo da infância dessa mãe que talvez a gente precise trabalhar com essa mãe. Então, até que ponto essa mãe está segura das suas emoções, até que ponto ela está amadurecida das suas emoções, né? E esse é um conceito que eu trago para trabalhar com os pais no nosso programa Coach, que é o Amar e Educar, que vai ser lançado em breve. Eu ainda estou deixando ele bem redondinho para ser lançado, porque o processo de educar os filhos tem muito a ver. A Carol que está aqui está de prova, porque no Entre Mães a Roberta falou exatamente isso. O processo de educar tem a ver com o seu autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem é você, para que você possa cuidar da outra pessoa. Eu sempre digo que a gente só pode dar, a gente só pode dar para o outro o nosso melhor. Então você precisa se conhecer, saber quem sou eu e qual é o meu melhor. E aí eu consigo dar o meu melhor para os meus filhos. Isso é um processo profundo de autoconhecimento e que a gente não está vendo muito hoje em dia nessa sociedade, né? Então, assim, esse autoconhecimento faz com que você tenha essa confiança e talvez essas pequenas carências, pequenos deslizes, pequenos, não necessariamente traumas, mas às vezes há algo por trás dessa mãe que não está deixando ela perceber essa carência dela de tentar deixar o seu filho ainda pequenininho, guti-guti. As mães que costumam falar com as suas filhas na linguagem bebenês, já existe muitos estudos de psicólogo falando isso. Crianças 3, 4, 5 anos, 6, 7, não importa a idade, mas aquela fala do bebenês, isso mostra que essa mãe está tendo uma necessidade de manter o seu filho na sua asa. Isso mostra uma necessidade dessa mãe de manter o seu filho pequeno. E isso é praticamente um crime, né? Isso é um pecado contra a vida, porque é o processo natural. A criança, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, né? Imagina você querer que eternamente seu filho tenha 5 meses, 6 meses, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa interpretação, com as nossas emoções, né? Eu não lembro quem foi que colocou, não sei se foi a Carol, que falou que até 3 meses, que amamentou até 3 meses. Essa mágoa, esse incômodo, essa sensação, essa pequena dor, esse pequeno trauma, né? Existem muitas palavras para traduzir isso que fica. Eu só amamentei até 3 meses. Aí parece que vai lá na ferida. E toda mãe que ela vê amamentando, tudo de amamentação, não pode ver um peito e um bebê mamando, que ela vai vir sofrimento demais, ainda achou. Existe muito dessa cobrança interna. Essa cobrança interna tem muito a ver com a expectativa que se criou da amamentação, nesse caso. Né? E eu sempre trago aqui a reflexão de que nós criamos expectativas demais no processo da maternidade, né? A mãe ideal, o pai ideal, o casamento ideal, a família ideal, o filho ideal, é tudo perfeito, é tudo lindo e maravilhoso. A amamentação da Johnson Johnson lá da propaganda, todo mundo sorrindo. Então, existe muita expectativa de se fazer aquele processo lindo, maravilhoso, perfeito. Né? Nesse caso, houve a expectativa de eu vou amamentar, né? Praticamente uma vaca leiteira, né? Como algumas pessoas costumam falar. Vou amamentar até 2 anos. Tudo isso é expectativa, né? É viver aquele futuro aqui no presente.
E quando a gente não sai, e quando não sai do jeito que sonhamos, idealizamos, nos projetamos, vem essa frustração, vem esse remorso, vem todos esses nomes, né? Toda essa angústia, essa dor, essa mágoa, esse ressentimento, porque você criou uma expectativa daquilo e aquilo não saiu daquele jeito. Então, o que é que vai se resolver? Primeiro, quando você já criou a expectativa e já não saiu como você queria, não tem outra forma a não ser perceber exatamente que a realidade foi diferente e que você não vai mudar isso, né? Eu só amamentei até 3 meses. Eu não vou voltar no tempo, né? É cruel, mas é a realidade, né? Você não volta no tempo para mudar a história. O tempo passou. Se tem uma coisa que a gente não pode mudar, é o tempo. Então, o tempo passou. Eu não posso ficar com a minha cabeça presa no passado. Aconteceu. É um fato consumado, concretizado. Qual é a interpretação que eu vou dar desse fato, né? Porque hoje eu estou aqui, o fato foi lá no passado, eu não vou viver aqui no passado, porque senão a gente começa a entrar até em processos depressivos, de uma certa forma, porque você está preso aqui no passado. Mas aqui no presente, tem essa visão que aconteceu no passado e analise, pense, interprete, comente com si mesma, ou seja lá para quem for a pessoa que você queira conversar sobre isso. Poxa, eu queria muito amamentar até 2 anos de idade, mas só amamentei até 3 meses, né? Infelizmente, não consegui, mas não é se diminuir por isso, não é se menosprezar por isso. Circunstâncias aconteceram, situações, variáveis aconteceram com certeza para que aquilo acontecesse. E isso acontece com muitas mães que precisam entrar até com leite artificial porque não conseguem mesmo. Então, se o fato já aconteceu, não fica preso no passado, né? Reinventa, reescreve, redireciona a sua história hoje, né? Enxerga como algo que tinha que acontecer, toma como aprendizado, né? E olha, vou usar isso até para outras pessoas, ajudar outras mães, para que não aconteça de repente esse pequeno erro que aconteceu. Mas para evitar, né? Isso é o que já aconteceu. A gente tem que redefinir a nossa cabeça, né? Os fatos acontecem e a gente fica preso no fato e a gente não consegue perceber talvez até um aprendizado, algo que aconteceu que deveria ter sido bacana, né? Olha, tem uma coisa legal, vamos admitir que amamentar só até 3 meses tem uma coisa naquela situação e tenta analisar o que é que de bom aconteceu, qual foi o aprendizado daquilo e tem que seguir a história de fato, né? Mas e o que a gente pode fazer para evitar quando não aconteceu? Não criar expectativa. É difícil pra caramba, ninguém tá dizendo que é fácil, né? Eu não tô dizendo aqui que eu sou expert no assunto e que eu não crio expectativas. Claro que não. Mas se a gente tem conhecimento, se a gente tem essa percepção de quanto maior é a nossa expectativa, maior pode ser a frustração. A gente consegue, a gente aprende a lidar com isso e começamos a viver o presente. Eu tô aqui hoje, eu vou viver o hoje, é esse momento que eu vou viver, é nesse momento que eu vou me concentrar, que eu vou me entregar, que eu vou estar presente. Viver o presente. Quando você consegue viver o presente mesmo, colocar todo o seu pensamento, toda a sua energia no presente, você não cria expectativas do futuro. Porque expectativas é uma coisa que não aconteceu, você está prevendo lá o futuro. Então, não se prendam, tentem não se prender no futuro, tentem não ficar criando expectativas de será que a minha filha vai ser médica? Não faço ideia, minha filha tem apenas 2 anos de idade, eu não vou ficar pensando na formação dela agora. Eu vou viver os 2 anos de idade dela agora. Deixa para pensar na formação na hora da formação. Então, se concentrar um pouco, ou totalmente, ou muito no presente, ajuda a não pensar muito lá no futuro e a diminuir essas expectativas que a gente tem, né, do futuro. Basicamente é isso, a gente precisa encarar o processo como um processo natural, um processo fisiológico, um processo de crescimento, de desenvolvimento. A criança precisa passar por esse desmame para que ela conheça todo o mundo que há por trás, para que ela de fato desabroche, vamos dizer assim. A mãe precisa enxergar que esse processo é natural, a mãe precisa enxergar o que é que tem por trás dela. Quando ela enxerga, quando ela percebe
que é ela que não está querendo desmamar, né? O que é que acontece com essa mãe, o que é que está prendendo ela de perceber que seu filho está crescendo, né? E se isso acontece, a gente tem que trabalhar essas emoções dessa mãe de uma forma para que ela se sintonize novamente, né? Gente, é isso. Deixa eu procurar meu cartão que eu sempre deixo aqui pra vocês. É difícil. Você tá amamentando ainda, né, Ludmila? Então você ainda vai entrar no processo do desmame. A minha experiência, dividindo aqui a Jéssica mãe, né? Somos profissionais e mães. Foi natural por parte da minha filha. Ela não tinha nem 11 meses, ela não tinha nem um ano de idade quando ela simplesmente começou a deixar. É aquele exato processo. Você volta a trabalhar, e aí você fica só manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite. E simplesmente chegou uma época, como ela estava sempre dormindo, sonolenta, né, na amamentação, ela começou a, né, eu pegava para amamentar, ela. Só que quando isso aconteceu, eu acho que é aí que a mãe precisa trabalhar um pouco o seu lado, né? A pessoa mãe, mulher, a minha é extremamente dependente. A gente pode conversar sobre isso, a gente pode falar sobre esse processo da amamentação. E eu acho que é a sua que está também usando para dormir, né? Eu vejo vocês comentando lá no grupo. Mas quando acontece essa etapa do desmame, eu falei com a minha pediatra, a doutora Ana Patrícia. Fiz, olha, vou ser muito sincera. Eu tô sentindo que ela tá deixando, né? E isso é um fato, né? Eu acho que às vezes a gente fica tentando mudar o fato, mudar a realidade, mudar a situação, né? Eu não forcei, eu acho que foi de uma forma natural mesmo, ela simplesmente foi deixando. E aquilo não virou no sentido de, meu Deus, por que ela tá deixando? Por que ela não tá me querendo? Por que ela não tá me amando? A gente não pode né? Atribuir, melhor dizendo, a gente não pode atribuir a amamentação a única forma de amor, né? Eu falo isso para algumas mães às vezes que falam, ai meu Deus, mas eu vou deixar de amamentar. Eu fiz, olha, se a gente enxergar que é um ciclo que está se fechando para essa criança, para esse bebê, ela completou a necessidade que ela tinha de aprender sucção, a necessidade de aleitamento, ela completou o ciclo dela e cada bebê tem o seu tempo. Então ela completou o ciclo dela, ela está pronta para ir para uma próxima etapa, né? Então a criança está pronta. E aí você descobre outras formas, né? Outras maneiras de demonstração de amor. Porque tem muitas mães que terminam me perguntando isso. Ai, mas como que eu vou, né, ter aquela entrega, aquela simbiose? Gente, isso pode acontecer numa risada, num olhar, num sorriso, num abraço, num beijo, num colo, numa brincadeira. Isso acontece em qualquer momento, né? Durante o seu dia. Então, a gente aprende a substituir aquele momento. Talvez o ato de amamentar em si se transforme num colo super gostoso, demorado e caloroso. Talvez até na própria posição de amamentar, mas que você cante para sua filha. Isso terminou o que aconteceu comigo uma época. Eu ficava cantando para ela, assim. Então, ela estava deitadinha aqui. Estávamos próximas e estávamos olhando uma para outra. E a gente conversava, né? Ela no bebenês dela e eu cantava. Mas a gente precisa aprender a substituir essas emoções para que elas não fiquem devastadas e para que não venha gerar esses pequenos traumas, né? É um processo natural, é um processo de crescimento natural da criança. É difícil, mas a gente precisa associar que as crianças crescem e que o nosso papel vai ser cada vez mais de educar, né, esses filhos. É o que eu sempre tento trazer nas mensagens do grupo do WhatsApp, é o que eu sempre tento dividir em todos os atendimentos. A gente tem que sair um pouco daquela figura super, né, paternalista, no sentido de permissividade, e começar a se empoderar mais do papel educador de ser. E aí você começa a entender mesmo que cada fase tem o seu ciclo, né? Início, meio e fim. E aí nasce uma nova etapa. Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui meus contatos, que eu sempre deixo pra vocês, o meu cartãozinho. Eu tô vendo que tem mamães aqui do grupo, quem quiser participar. Eu sou de Salvador, 71991731446. Acho que a luz tá bem na frente, né? Atendimento. Deixa eu ver se melhora. Ah, melhorou. Atendimento@mamãemulher.com.br. Podem mandar. Adoro, o pessoal sempre manda perguntas, a gente sempre discute depois.
Espaço Mamãe Mulher, o Facebook, Mamãe Mulher, é o Instagram. Tá bom? Tem mamães aqui do nosso grupo do WhatsApp, a gente tem grupinhos pra tá dividindo. Então, quem quiser, me manda mensagem aqui no Zap para vocês entrarem na nossa rede de apoio. A rede de apoio tá enorme. Lá se vai, eu acho que 130 mães, cada uma com seu focozinho, para que a gente possa abraçar todas vocês. Gente, grande beijo. Já demorei, já estourei o nosso tempo. Eu não posso fazer o periscope tão longo, mas a gente termina conversando aqui. Um grande beijo. Até segunda-feira que vem, 9h30, como sempre, aqui. Grande beijo. Sabedoria e paz.